Olá, ouvintes do Josiá Podcast. Meu nome é Juliano Maranhão, sou professor da Faculdade de Direito da USP e diretor fundador da Logorithm, que é uma associação de pesquisa em inteligência artificial. Hoje nós vamos começar uma nova série dentro do Josiá Podcast, que tem por objetivo fazer um bate-bola com a Camila Schutt, que é cientista da computação e fundadora da Mastertech. E a nossa ideia é debater as inovações e últimas tendências no campo da inteligência artificial para pensar nas suas implicações sociais, seus impactos e também fazer uma análise mais ampla um pouco do que simplesmente análise jurídica, mas entender quais são esses aspectos técnicos com a Camila que são relevantes e também pensar de uma forma mais ampla na análise da IA sobre as suas implicações éticas, né? Então, hoje a gente vai começar um primeiro episódio, a Camila vai apresentar nossos convidados, sempre nós vamos ter convidados ou convidadas para fazer esse debate. Perfeito, e a gente escolheu um tema fácil, certo? Tranquilo. Afinal, quem está decidindo? As IAs ou os humanos? A ideia aqui é que a gente possa, nesse primeiro episódio, destrinchar esse assunto de forma técnica, mas também jurídica, e por isso temos 2 convidados super especiais para debater aqui com a gente. Preparamos perguntas, mas aposto que a gente vai ter aqui uma conversa importante e a gente espera, né? O objetivo da série é justamente que a gente consiga suportar, obviamente, aspectos técnicos, mas também desmistificar algumas considerações mais técnicas sobre como a IA vem sendo desenvolvida. Então, eu queria apresentar nosso primeiro convidado, o Pedro Colombini, que é gerente de Relações Institucionais da Jus Brasil, que é uma empresa que vem inovando e sendo reconhecida por inovar no ambiente jurídico. E queria também apresentar Floriano Marques, jurista e ministro do Superior Tribunal Eleitoral, e que está na linha de frente, acho que vai contar aqui pra gente, né? Quem está decidindo, está vendo essa intersecção entre democracia e tecnologia acontecendo na frente dos próprios olhos. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite. E aí, já vou passar para vocês, tentando aqui fazer uma colocação, né? Porque, por mais que as pessoas não reconheçam, IA já está decidindo uma série de aspectos da vida delas. Tá? Por mais que elas decidam, né, tem um termo rolando por aí que o Ted Chiang, quando veio para o Brasil, cunhou, chamado vegana de IA, que é a turma que deliberadamente, por questões, implicações políticas, questões ambientais, decide não usar IA. Por mais que ela deliberadamente decida não usar, seja qual for a tecnologia, né, que a gente está falando aqui, um ChatGPT ou qualquer outra, ela já está tendo a sua vida impactada, por exemplo, num scoring social, numa distribuição de crédito, num serviço de segurador, enfim. Então, queria passar aqui para o Juliano contribuir nessa colocação. Queria ouvir de vocês como é que vocês veem essa influência hoje no estado da arte atual de inteligência artificial na decisão da vida das pessoas. O exemplo de scoring de crédito é muito bom, porque, de fato, a IA está ali silenciosa, tomando decisões importantes que vão afetar a nossa vida, né? Então, qualquer scoring de risco hoje, a grande maioria usado pelas organizações, tem um motor de IA por trás, né? Então, tanto o scoring de risco de adimplência, o scoring de risco de sinistro, então, para a sua categoria, num plano de seguros, é decidido por IA também, né? E o curioso aqui, o importante, por exemplo, você tem uma regulação sobre decisões de inteligência artificial, que é um artigo 20 ali da Lei de Proteção de Dados. Então, aparentemente, nós estamos cobertos por isso. Porém, você tem decisões de empréstimo, são decisões por humanos, mas baseadas no scoring da IA. Teve recentemente, né, no final do ano passado, uma decisão na Alemanha sobre o Schufa, que é um scoring de crédito, e lá se decidiu que, na verdade, o scoring de crédito e as decisões de empréstimo, apesar de serem feitas por humanos, são decisões automatizadas, porque na prática os bancos não desviam das recomendações trazidas pelo scoring de crédito, né? Então a IA está aí, toma as decisões e muitas vezes não só tomam as decisões, mas influenciam decisões importantes, como as decisões no campo das eleições, né? Seja na distribuição, são algoritmos que distribuem as
os posts para os nossos feeds. São algoritmos que também fazem a moderação de conteúdo e tem, como se sabe, uma contribuição importante para a polarização do debate político. Isso vai afetar, certamente, as decisões do eleitor nas eleições, e é por isso que essa é uma das grandes preocupações atuais no Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma regulação e acho que o Floriano pode trazer aqui mais informações sobre isso, para a gente pensar se, em particular, o que nós queremos saber é: o Tribunal Superior Eleitoral está pronto para lidar com essa polarização política, com fake news, agora potencializada pelos deepfakes, né, da inteligência artificial? Como a gente vai lidar com esse tema nas próximas eleições? Bom, olá, Juliano, Camila, Pedro. Olha, para responder a sua pergunta, eu digo o seguinte: a Justiça Eleitoral nunca estará totalmente pronta para lidar com inovações tecnológicas no mundo comunicacional a cada eleição. O que ela tenta é estar um pouco mais próxima do estado da arte, da norma, que tem que ser geral, para a situação concreta. Esse processo sempre foi assim. A eleição é um processo de escolha racional, teoricamente racional, do eleitor por aqueles que ele vai dar mandato. A cada período de tempo, o eleitor escolhe, entre um universo de opções, a quem ele vai confiar o mandato. Esse processo de escolha, ele nunca é imune às influências todas que existem na sociedade, da conversa no ônibus até o que ele vê na televisão. E, tradicionalmente, desde que a tecnologia foi se desenvolvendo, a Justiça Eleitoral teve que lidar com o rádio. Foi uma quebra de paradigma. Com a televisão, depois. Com o advento da internet ainda incipiente, a lista de e-mails, né? Depois com as plataformas digitais e, mais recentemente, com a inteligência artificial. Então, assim, esse é o desafio do dia, né, para a Justiça Eleitoral. E nós não temos, assim, a pretensão de estar à frente da evolução tecnológica. Se você me pergunta, a Justiça Eleitoral hoje está mais pronta para lidar com fake news? Muito mais que em 18, muito mais que em 22, porque há um aprendizado, a jurisprudência faz a adaptação da norma à realidade. Então, fake news enquanto fenômeno comunicacional sempre é desafiadora, mas a gente está mais apetrechado. Inteligência artificial, acho que o teste em 2024 foi bom, mas a gente estava lidando com uma inteligência artificial ainda não tão desenvolvida. O que a gente vê de 2024 para cá é um aperfeiçoamento muito grande. O caso das eleições em Buenos Aires foi paradigmático, né? Um candidato pedindo, um líder político pedindo voto para um candidato que não do seu partido, feito em inteligência artificial, que, dizem os estudiosos, impactou a eleição ali. Então, o que nós temos, né, hoje? Primeiro, eu acho que é impossível o veganismo de IA no mundo eleitoral, né? Eu brinco sempre, se um candidato a deputado tem que ir num comício num bairro, numa cidade, ele vai usar o Waze e vai usar a inteligência artificial para fazer o seu caminho. Se o Waze tiver um algoritmo que dirige ele para o caminho mais longo, ele vai chegar atrasado no comício. Ele pode perder eleitores, mas eu não estou falando que isso acontece. O que a gente tem, né? Primeira regra é a rotulagem. Ou seja, eu tenho que dizer para o eleitor que aquilo tem algum impacto de inteligência artificial. Perfeito. Segundo, o registro do tracking do que a inteligência artificial está fazendo ali. Tá certo? Então, se eu tenho que dizer, primeiro, aviso, tem inteligência artificial. Se o eleitor quiser, ele tem que ter acesso, né? E aí registrar, ou como é pesquisa, né? Tem a pesquisa, tem um registro, metodologia, tal. O que é o tracking do que está sendo utilizado? E terceiro, são mecanismos de coibição daquilo que é abuso. E qual é o abuso? É aquilo que adultera a livre formação da vontade do eleitor. A partir desse tripé, o detalhe é como a tecnologia vai ser usada e como ela vai pôr em risco o processo de convencimento do eleitor. Uhum. E é isso que é o nosso desafio diário. Sabe que eu cheguei até a conversar nas eleições passadas com alguns diretores de campanha, depois que houve aquele episódio com a Tabata Amaral e Ricardo Nunes, né, que ela fez uma brincadeira, né, do Ricardo Nunes como o boneco Ken, né?
O vídeo usou IA, é um vídeo produzido de modo sintético, mas obviamente não tinha por objetivo tentar ludibriar ou enganar o leitor dizendo que o Ricardo Nunes era o boneco da Barbie, né? Então ali não tinha um objetivo desinformativo. Porém, a campanha da Tabata Amaral retirou o vídeo. E eu sinto que na eleição passada, como houve essa nova regulação que era voltada para deepfake, para deepfake, né? E tudo na imprensa girava em torno disso, acho que acabou dando a impressão que conteúdo sintético estava banido das eleições. E não era bem isso, né? Porque o conteúdo sintético ele pode ser benéfico, né? Eu posso, por exemplo, Camila, eu posso economizar os custos de uma campanha, eu faço uma gravação e em cima disso eu gero outros conteúdos com a mesma gravação. Isso é possível, né? Sem dúvida. E aí eu acho que eu queria até ouvir um pouco o que o Pedro pode trazer, né? A iniciativa privada, principalmente, vem usufruindo desses benefícios que a pode trazer, né? Quando você olha para um scoring de crédito, a gente ganhou tempo, que antes demandava uma análise humana, que levava 3, 4 dias para receber uma resposta, para voltar e hoje a gente consegue fazer em segundos, né? A gente tem o caso do SafeHand, por exemplo, nos Estados Unidos, que conseguiu reduzir em muito tempo a aplicação para crédito imobiliário. Enfim, tem uma série de maravilhas, né? E eu, como cientista da computação, aqui sentada desse lado, eu vejo inúmeros benefícios. Óbvio, todos os cuidados têm que ser tomados. Mas eu queria ouvir, Pedro, como é que você enxerga esse estado da arte, assim, dessas possíveis otimizações, né, Juliana? Desses possíveis benefícios que está trazendo não só para a Jus Brasil, mas para o setor jurídico como um todo. E além disso, muitas vezes a forma como a mídia trata a IA é sempre da perspectiva negativa, né? A gente ouve do acidente com o veículo do Uber, sobre eleições só se fala em deepfake, né? Não se fala no lado positivo, scoring de crédito, a preocupação é com privacidade, com discriminação, mas dificilmente a imprensa trata dos efeitos positivos, né? Acho que isso é importante. Até a Jus Brasil ela investe, né, bastante agora em inteligência artificial e muitas vezes a preocupação é só com aquilo que é negativo, mas é uma tecnologia dual. Perfeito, perfeito. Eu gosto de comentar, e é uma frase que pode soar um pouco controversa, que o potencial humanizador da IA no direito. E por que eu falo que ela pode soar um pouco controversa? Porque eu acho que uma das principais críticas da aplicação da IA generativa, principalmente no direito, é que ela afastaria o humano, a razoabilidade humana, a emoção humana do processo decisório e especialmente do processo jurídico como um todo. Mas eu acredito que nós podemos ter o efeito contrário. E eu falo isso até um pouco pela perspectiva do Jus Brasil, de como as tecnologias aplicadas ao direito no Brasil, elas sempre tiveram um potencial positivo muito grande. Então, por exemplo, antes do Jus Brasil existir, né, acho que vocês se lembram, a jurisprudência era consultada em revistas e CDs. E essas revistas muito caras eram compradas só por uma camada dos profissionais do direito, e a atualização daquele conteúdo era muito complexa também, porque você tinha que ter um certo poder aquisitivo para conseguir acompanhar a informação jurídica mais pura, né, que é a jurisprudência, por exemplo. Quando o Jus Brasil entra no ar, nós liberamos, né, para acesso de qualquer cidadão a jurisprudência, de maneira facilitada e centralizada, né? Que era a ideia inicial. Inclusive, antes de ser Jus Brasil, nós queríamos ser uma Google de bases profundas, né? A gente tentou competir com a Google, claro que não deu certo, mas chegamos a um ponto interessante. E, basicamente, o que nós percebemos em pouco tempo do Jus Brasil no ar, um número muito maior do que o número de profissionais do direito estava acessando as informações jurídicas. Então, acho que isso mostrou como a tecnologia ela permitiu o acesso à informação jurídica com o processo de digitalização do Poder Judiciário, com o processo de criação de buscadores, etc. Quando nós falamos em IA generativa, aqui eu acho que nós temos algo revolucionário, que nós temos o potencial de permitir maior compreensão
da informação jurídica, não só o acesso. E aí é muito interessante porque a doutrina jurídica sempre busca, né, que todo aquele que esteja submetido a uma norma possa participar do processo de construção, de interpretação daquela norma, né? E eu acho que a IA generativa ela nos garante isso, não só o salto do acesso, mas agora esse salto da compreensão. E os efeitos positivos disso nós ainda temos que testar. Mas, claro, isso tudo somente com o uso responsável. E esse tema do acesso à informação, né? O acesso à informação jurídica é um tema sempre teve presente, sempre foi importante, mas agora, com a IA generativa e com recursos que são de escala, e hoje todo mundo acessa a IA, né? Você tem algumas possibilidades também, pensando em campanhas eleitorais, que ninguém nunca, sempre teve muita dificuldade do cidadão ler um programa de campanha. Hoje você pode usar o GPT e sintetizar um programa, né, uma campanha de um candidato. Então, idealmente tem isso, mas também eu não sei se o eleitor, de fato, vai usar a ferramenta para sintetizar uma campanha. Em tese, pode ajudar a digerir. Mas, na verdade, a gente sabe que a boa parte da informação ela vai receber no WhatsApp ou vai receber via o feed de posts nas redes sociais, porque, imagina, no direito você tem uma quantidade enorme de informações, mas imagina um mar de informações na internet, de posts. Não há como se pensar em acesso à informação sem algoritmos para selecionar esse conteúdo. Por outro lado, a gente tem o problema da polarização política, até o Stuart Russell, né, que é autor da Introdução à IA, que todo mundo lê em Faculdade de Ciências da Computação, etc., ele diz o seguinte, né, que os sistemas de IA para as redes sociais foram treinados para entender aquilo que a gente quer ver, com base nas reações, nos likes, etc. Mas as IAs aprenderam que enviar conteúdo repetitivo, unilateral, gera engajamento. Então, ao invés de respeitar nossa autonomia, a IA acaba manipulando, né? Então, acho que um problema importante também, Floriano, não só aqueles ilícitos que o Tribunal Superior Eleitoral pode detectar, mas como lidar de uma forma mais ampla com o problema da deterioração da esfera pública, né? Com os algoritmos tanto de distribuição de conteúdo como de moderação, né? Como é que a gente lida com esse problema? Eu sei que não é um tema para o TSE, mas o Floriano na faculdade, hoje é meu colega na faculdade, mas foi meu professor de Sociologia do Direito. Então, aqui eu apelo para o sociólogo do direito. Eu vou responder com uma imagem. Desde que inventaram o motor à explosão, a evolução tecnológica foi tornando os motores cada vez mais potentes, cada vez mais velozes, né? A um ponto que, né, tecnologia permitiria que você tivesse um motor a combustão, antes até do carro elétrico, que atingisse 240, 280, 300 km por hora. Como é que você lidou? Regulando. Você pôs pela velocidade máxima conforme a capacidade da via e o risco, né? Então, a priori, né, a tecnologia não é boa nem ruim, ela traz problemas e desafios e cabe à sociedade, de uma maneira geral, dizer como ela quer regular. Então aí temos a inteligência artificial, temos a questão algorítmica, né? O algoritmo chega um determinado momento que ele passa a ser não inteligente, mas burro, porque ele se acostuma com padrões. Aliás, está na base do algoritmo, trabalhar com padrões e trabalhar com megadados. Quando a gente olha dentro dessa lente ampla que você e Camila colocam, a interface da inteligência artificial com as eleições é um mundo. E é um mundo com coisas positivas, né? E é um mundo com riscos grandes. A gente sempre pensa, Pedro, inteligência artificial na eleição com deepfake, que é o extremo fácil de identificar como uma distorção da vontade do eleitor, né? Se eu entro lá num programa e faço um vídeo com inteligência artificial com o Juliano Maranhão indicando um candidato, todo o público que admira o Juliano vai ser induzido a achar que ele está apoiando, ele pode ser o cara mais antípoda das escolhas e recomendações do Juliano. Mas você tem várias questões que podem ser boas ou ruins. Você pode ter
muito mais facilitado um candidato a um cargo do executivo elaborar um programa de governo e se comprometer com ele. Ele não teria recursos para contratar ou argimentar especialistas para fazer um plano de governo para ganhar uma prefeitura de município. Por inteligência artificial, ele pode, né, investir um pouco e ter um programa e se comprometer com ele. Mas você pode ter outros problemas. Hoje a inteligência artificial permite, por exemplo, que um candidato, vamos imaginar, a deputado, que eleja ali uma região em que ele quer ter voto, ele consiga fazer mensagens direcionadas a cada eleitor com as informações que ele capta do eleitor, as expectativas, os gostos, e ele não tem programa nenhum. Ele simplesmente fala para cada eleitor, para cada grupinho de eleitor, um discurso que ele nem confia, mas que toca naquela senhora, naquele senhor, naquele jovem, a partir do que ele sabe que aquele jovem, pelo que ele, né, visualiza, pelo que ele frequenta, pelos sites que ele consulta, quer ver. E aí nós vamos ter uma discussão, que não é uma discussão meramente ética, mas é uma discussão jurídica. Isso é distorção ou não distorção? Sobre o ponto de vista do que eu estou falando para o Pedro, eu estou falando o que ele quer ouvir. Muito candidato tenta fazer isso. Sempre existiu. Né? Na feira, a senhora fala que o tomate está caro, ele desce a crítica no tomate, depois ele vai falar com o agricultor tomate, ele diz que é um absurdo o preço, você está trabalhando de graça. Bom, mas na inteligência artificial isso ganha uma outra base, uma outra escala. Mas ao mesmo tempo, eu posso estar vendendo, entre aspas, um candidato que não é nada. Que é simplesmente um candidato de fabricação, né? Completamente falso, que não tem consistência nenhuma. Portanto, o que nós temos que saber é até que ponto a IA incrementa a livre cognição, o livre convencimento do eleitor, e até que ponto ela passa do ponto e passa a alterar, a enganar, a ludibriar a formação do eleitor, que vai estar votando em algo que não é aquilo que o produto candidato representa, o que o eleitor quer, né? Não preciso voltar no tempo das referências históricas, o Brexit, etc. Eu acho que a gente tem que achar um pouco esse ponto de equilíbrio, né? Em tudo na vida, a inteligência artificial pode ser muito incremental, né? Na medicina ela é muito incremental, mas ao mesmo tempo ela pode ser um problema se as pessoas recorrerem à inteligência artificial para se autodiagnosticar e não tratar adequadamente uma doença, um problema físico, uma patologia que você tenha. Vai proibir? Não dá. Tem uma, Camila, até perguntar para você isso, porque no regramento do TSE tem o ponto de que um chatbot ele não pode se apresentar como candidato. Então, existe essa preocupação, de uma certa forma, do acesso do eleitor ao próprio candidato, né? E, em tese, a forma como a tecnologia evolui, você poderia ter uma intermediação completa, né? A IA faz o perfil de um eleitor, já gera conteúdo adequado em torno desse perfil, já adapta, seja um texto no chatbot ou até uma imagem falando aquilo que o eleitor quer ouvir, vai abaixar o preço do tomate na feira, e você perde completamente a dimensão dessa relação entre o eleitor e o candidato. É possível isso. Sem dúvida. A gente está entrando nessa era que a gente chama de IA agêntica, né? Que é a inteligência artificial, que além de gerar, consegue agir, né? Realizar tarefas. Tem um artigo relativamente recente da Nature que fala sobre essa necessidade da gente desenvolver uma nova ética com o advento da IA agêntica. Enquanto a gente estava falando de IA generativa, estava tudo certo até, né? A gente caía nesse contexto onde regulação é necessária, mas está tudo bem, a gente está trabalhando nisso para manter o jogo limpo, assim como a gente fez em outras grandes revoluções, né? O Floriano foi super preciso nesse sentido. Quando a gente está falando de uma IA agêntica e que vem numa velocidade muito maior do que a distribuição de conhecimento para as pessoas, a tese é que a gente precisa potencialmente criar uma nova ética. E vocês têm muito mais repertório para falar sobre isso do que eu. Mas porque, do ponto de vista técnico, a gente perde o limite, né? Quando eu dou a possibilidade de um agente, por exemplo, criar uma tese política e afins. Eu estou dando autonomias, né? E eu recaio no que a gente chama de problema de alinhamento. Você vai conseguir cercear todos os limites desse agente?
desafiador, porque a gente está dando um grau de liberdade necessário para que ele possa desempenhar atividade política, por exemplo. Então, acho que no campo de vocês têm desafios maiores do que no meu campo da educação e da ciência da computação. Acho que no campo, quando a gente tem essa intersecção com o jurídico, né, e você compartilhou um pouco sobre a pesquisa do CNJ, a gente tem um desafio um pouco maior, porque a gente vai ter que aumentar um pouco os graus de liberdade desse agente, desse algoritmo, para que ele consiga perfazer as atividades que vocês fazem, que são extremamente subjetivas por vezes, né? E aí você recai numa possibilidade de alucinação. Então, eu consigo imaginar, e do ponto de vista técnico, fazer um agente que desempenha atividades políticas, isso é viável, tecnicamente. Como que a gente regula isso? Não tenho a menor ideia. E talvez a regulação nem seja externa, né? Porque nós, humanos, somos agentes éticos. Todas as decisões que nós tomamos, nós avaliamos. Isso contextualmente, é legal? É ético antes de tomar uma decisão? Aconteceu um acidente de trânsito, eu não vou para cima do outro motorista porque isso, além de legal, não é ético, não é adequado. Então, você está dizendo os agentes de IA e a agêntica, ela vai ter que incorporar por design essa capacidade de deliberação. Né? Tem um comentário do Yuval Noah Harari no livro dele, do 21 lições para o século XXI, que ele fala justamente sobre o carro autônomo, né? Que talvez seja o mais próximo que a gente tem do que a gente está chamando de SA agêntica, que tem que tomar decisões em frações de segundo, e aí eu não tenho tempo de reportar ou colocar um human in the loop, que a gente fala, né? Deixa eu perguntar aqui pro Juliano o que ele faria, que hoje é a solução mais fácil que a gente tem nesse mundo de IA agêntica, né? Mas no carro autônomo não dá, porque você tá numa estrada, você tem que decidir se você vai parar e arriscar a vida do motorista para não bater no outro carro, ou se você vai preferir a vida do outro. Deveria haver, né, a mínima tentativa de reportar que decisão aquele algoritmo está priorizando, né? Ele vai priorizar quem está dentro do carro dele. E aí deveria ter uma luz, né? O Yuval Noah Harari, ele fala sobre isso. Tipo, quem está andando em volta deveria saber quais são os carros e os algoritmos que estão setados para bem próprio e para o bem público. Porque aí eu vou andar longe daqueles carros que estão olhando só para o ambiente privado, né? Então, acho que tem esse desafio de rearranjo dessa ética e do espaço público, né? E quando a gente fala da capacidade de agentes de IA refletirem, deliberarem e decidirem, a gente pensa no uso da IA no próprio judiciário. Cada vez mais você tem tarefas que são automatizadas no judiciário. Teve uma regulação recente, a 615 do CNJ, até participei do grupo de trabalho, mas o que você tem, hoje você tem dois problemas, eu queria ouvir os dois sobre isso, né? De um lado, você tem as IAs que são desenvolvidas centralizadamente por um tribunal e aplicadas por um técnico, vão automatizar certas tarefas, ainda não tem tarefas de judicantes, né, na condução de um processo, mas por outro lado tem as IA generativas que agora o uso, de uma certa forma, perdeu o controle institucional. A decisão do uso antes estava centralizada no tribunal, agora a decisão de cada um de usar IAs privadas estão disponíveis para gerar conteúdo, né? Então, como lidar? E aí aparecem as alucinações, como do magistrado que citou um precedente inexistente. Hoje a gente observa, pela primeira vez desde 2024, o número de casos pendentes no judiciário, que só aumentava, a partir de 2024, algo inédito, historicamente, começou a cair drasticamente. Ou seja, isso é uso de inteligência artificial generativa, né? Então, como vocês veem esses usos? Vamos começar com o Pedro. Bom, o problema do carro, né? Se atropela a senhora, ou se atropela a criança, ou se deixa eu bater, eu não consigo resolver. Mas, falando especificamente na aplicação no direito, eu acho que nós temos que olhar para a tarefa e olhar para as características específicas daquela tarefa para o desenvolvimento de uma solução. Não basta você pensar em uma solução completamente genérica e pensar que ela vai funcionar da melhor maneira possível em uma tarefa muito específica. E isso se aplica muito no direito. O direito é uma tarefa em que determinada palavra ela tem um poder
dita de certa forma. E dita de outra forma, a inexatidão ela causa riscos muito graves na aplicação. Então, aqui é importante que você tenha um trabalho específico se a sua tarefa é aplicar no direito. Outro trabalho se a sua tarefa é aplicar na medicina. Outro trabalho se você for aplicar eventualmente para práticas eleitorais. E eu acho que isso é interessante, até o próprio exemplo do Jus Brasil é que, como nós focamos nesse uso jurídico, nós temos a compreensão do que realmente é necessário para aquele usuário, do que não pode vir errado. Então, eu falo que aqui é o único lugar que você vai encontrar programadores que sabem o que é embargo de declaração, agravo interno, recurso especial, justamente porque nós trabalhamos com isso, né? Nós não trabalhamos de maneira geral em uma tecnologia que vai servir para tudo, mas com essa aplicação específica. E eu acho que isso gera muito mais segurança. Então, nas nossas soluções, nós sempre buscamos a verificabilidade. Então, você tem como avaliar se um precedente mencionado, ele realmente existe, porque nós tentamos fazer a validação e mostramos a validação para o usuário. Se uma lei citada, ela está citada da forma como ela é redigida, né? Nós já vimos casos em que até um tribunal citou uma lei, citou um artigo existente, mas o texto do artigo estava modificado, porque é muito difícil fazer essa avaliação. Mas quando você trabalha na tarefa específica, que é uma IA para o direito, você sabe que essa exatidão é imprescindível. Pedro, você falou aqui do risco de erro e como, do ponto de vista da tecnologia de IAs, como JusIA treinada só sobre documentos jurídicos, podem reduzir alucinações, aumentar precisão, indicar fontes, mas a pesquisa do CNJ mostrou que a maior parte, mais de 90% das ferramentas utilizadas são IA genéricas treinadas sobre qualquer tipo de texto varrido da internet. Então o problema está ali presente. E outra questão importante é que daqueles servidores que usam, 83% usam para as atividades profissionais, não informam ao magistrado que utilizaram. Aí você tem um problema de controle, de revisão. E para a resolução do CNJ, ficou claro, ali determinado que haja transparência entre os pares no tribunal. Mas e perante terceiros? Né? Ali isso gerou uma grande discussão e a resolução determina que é discricionariedade do magistrado informar ou não que foi usada a IA generativa na elaboração da decisão. Então, do ponto de vista jurídico, a resolução do CNJ não proíbe, permite. Mas do ponto de vista ético, queria saber do Floriano, como você vê isso? O magistrado deveria revelar se usou ou não perante as partes, perante o cidadão em geral? Olha, eu não responderia isso sob o ponto de vista ético. Acho que aí nós vamos entrar numa discussão que Camila falava sobre as fronteiras éticas do uso da inteligência artificial, que dá um outro bom papo. Mas eu acho que do ponto de vista normativo, o magistrado tem que informar por um dever de transparência com o jurisdicionado. Né? Primeira premissa. Isso é um dever, assim como ele cita a fonte, né? Óbvio, você cita uma doutrina, você cita, se dá a página. É uma regra na vida acadêmica e na vida jurisdicional. A outra coisa é que, e acho que para todos vale a transparência, é que há camadas de uso da inteligência artificial muito diferentes. Eu acho que, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial que nos autos de 10 mil páginas é utilizada para fazer o relatório, né? Portanto, a margem de fidedignidade é muito menor e de conferência é muito maior. Não dá para dizer que houve uma manifestação de folhas que não houve, né? Então, eu acho que, a partir da base toda digitalizada dos processos, acho que é uma ferramenta muito natural, até do ponto de vista de economia processual, o servidor ou o magistrado ficar dias fazendo um resumo, né, de páginas e páginas de um processo que se alongou por anos. É uma coisa. Você fazer uma pesquisa na base de jurisprudência, Jus Brasil, etc., é usar inteligência artificial, uma base confiável, e ali extrair, né, isso aperfeiçoou, você tem muito mais uma possibilidade incremental de trazer a jurisprudência mais atualizada. Agora,
a construção, veja, da ratio decidendi, da razão de decidir, a partir do que está nos autos, para chegar ao dispositivo ser 100% filtrada, mediada ou instrumentalizada por inteligência artificial, eu acho que aí não é só uma questão ética, é uma questão que fere o direito do jurisdicionado a ter uma decisão de uma pessoa que falha, mas de uma pessoa investida na função jurisdicional, né? E aí, cada uma dessas etapas, ela passa por um crivo de checagem muito diferente, né? O relatório é uma coisa, a jurisprudência é outra, e a construção da decisão é totalmente diferente. Então, nem o magistrado, nem o assessor pode chegar à decisão ou comandar uma decisão para que a inteligência artificial construa a partir de algo que ele não fez. Ou seja, eu quero condenar a Camila, ChatGPT, faça uma decisão para condenar a Camila na pena máxima. Analise o processo. Analise o processo, ache fundamentos para condenar a Camila, porque eu não vou com a cara dela. Então, isso é a distorção completa do processo. Mas, sabe até, Floriano, você tocou bem num ponto, e Camila, você também na Mastertech treina. Eu dei um curso para magistrados, na PAMAGES, sobre habilidades no uso de IA. E ali introduzi uma série de habilidades, entre elas você usar IA para sintetizar um texto, e no final você pede o feedback dos alunos, e um ali disse, na verdade, eu esperava do curso que você me desse um prompt para eu já resumir todos os processos, né? Então, qual que é possível você sintetizar processos de 1000 páginas com um prompt que se molde a todo e qualquer processo? Eu sempre cito, eu tenho uma fala de uma professora de uma universidade americana, ela chama Sharon Valor. E ela fala assim, gente, eu acho tão bonito, porque a gente fica sofrendo, né, com uma inteligência artificial maligna, que vai se voltar contra os humanos. E eu sinto informar que, na minha vivência, o risco maior são os humanos se tornarem espelhos dessa nova tecnologia e entregarem as suas informações e delegarem as suas habilidades. Porque eu acho que vai bem nesse encontro, né, a gente fica achando que o equívoco, né, é a IA. E, na verdade, é o uso que a gente está dando para IA. Como ferramenta, inteligência artificial, inclusive, já está aí há muitos anos. Eu, na minha carreira, já faz mais de 10 anos que a gente faz sistemas usando IA. Não é um problema, nunca foi um problema. O desafio é, a partir do lançamento de uma solução escalável, de IA generativa, gratuita, para seres humanos usarem sem um acompanhamento, por vezes, de uma educação que faça com que eles usem e tal, aí a gente começa a ter desafios, né? Normalmente o desafio está nesse uso equivocado, da gente querer um atalho, né? Me dá um prompt aí, então, para gerar uma decisão. Ao invés da gente racionalizar nessa arquitetura e nessa possibilidade. Acho que Floriano foi preciso nessa questão. Não dá pra gente condenar o uso de AI, é muito amplo, né? Aonde você está usando, por que você está usando, e novamente eu na minha percepção enquanto cientista da computação, tentando olhar para o mundo de vocês, eu acho que tem inclusive uma necessidade de regulamentação no que diz respeito a ferramenta anterior. Então, cara, se um ChatGPT, um Gemini ou qualquer outro chat percebe que aquela atividade incorre em risco, a gente deveria ter uma regulamentação por parte da ferramenta. Essa é a minha defesa, porque a gente não vai conseguir resolver as consequências daquela decisão equivocada ou daquele desafio. A gente deveria antecipar isso e jogar esse desafio, talvez, para essas detentoras, né, de tecnologia e informação que poderiam ajudar. Cara, viu que isso aqui tá... Peraí, estão pedindo para eu fazer um auto? Para fazer uma... Eu não devia nem gerar esse negócio. Não, eu não vou gerar isso, não vou entrar nessa conversa. Então, enfim... que é como você regular por design, né? Exatamente. E realmente, a gente fica sempre pensando, né, como regular os humanos sobre o que eles vão delegar para IA. Mas a gente tem que pensar em como programar as IAs para elas perceberem que aquela tarefa não é uma tarefa adequada para elas. Então, por exemplo, receber um prompt para sumarizar um processo de 1 páginas a IA. Eu não posso fazer isso, né? Poderia... Como não pode você perguntar qual é a melhor forma de eu me suicidar e... Né? Ou matar alguém e ocultar o cadáver. Diz aí pra mim, chat, como é que eu faço? Sim, mas é interessante porque seria algo bem específico para as atividades dos tribunais, nas aplicações, a máquina
entender aquilo que não é apropriado. Exatamente. A gente vem tentando desenvolver, do ponto de vista técnico, a gente chama isso de guardrail, né? Cara, eu não posso pedir a receita para fazer uma bomba. A gente já vem tentando ajustar isso, né? Enquanto grandes corporações. E esse é um desafio. Só que a gente tem uma série de manipulações possíveis, né? A gente chama... Eu posso fazer prompt inject. Tem uma série de técnicas. Então, se eu coloco isso debaixo de uma história e peço para essa pessoa continuar uma história... Então, existem desafios que, se a gente não trabalhar no cerne do modelo... a chance da gente conseguir criar guarda-reio para depois é muito pequena. Então, acho que o campo jurídico tem uma série desses exemplos que a gente precisa trabalhar. Eu acho que o que o Floriano disse é muito importante, né? Que a gente está sempre preocupado com a justificação de uma decisão. O mais importante é a formação do convencimento do juiz. Como ele usa, se ele escreve uma máquina de escrever, com um computador, se ele usa IA na hora de redigir, mas ele tomou a decisão, né? E muitas vezes o risco está aí. Por exemplo, esse artigo da Resolução 6615 fala sobre e autoriza o juiz a explicitar ou não sua discricionariedade se ele usou IA para elaborar a decisão. Mas não fala nada sobre o processo de formação de convicção, que é o mais importante. E é o cerne do nosso episódio aqui, né? Quem que tá decidindo? Se for o humano que tá decidindo, ótimo. Pode continuar usando, você tá fazendo um bom uso. Agora, se você delegou para essa máquina tomar a decisão por você e comprou isso, aí eu acho que a gente distorceu completamente a conversa. Boa. Acho que, olhando aqui para esse aspecto mais humano, queria ouvir dos dois também. Quais são a gente conversou bastante sobre o aspecto jurídico, assim, mas olhando para esses próximos anos, né? A gente tem uma série de pessoas não juristas que vão sofrer consequências de tudo isso. Como é que vocês acham que seres humanos normais como eu podem se preparar para o que vem por aí no que diz respeito a essa intersecção entre IA e o mundo jurídico? Olha, eu acho que é difícil predizer que é mais, mas eu acho difícil ter muitos outros campos da vida humana que sofram impacto maior da inteligência artificial que o direito e o conhecimento de uma maneira geral. Né? Eu tenho, como Juliano, uma atividade híbrida, né? Estamos na academia, estamos no direito, e lá como aqui, obviamente, talvez lá até mais, né? Porque agora, antigamente a gente se preocupava com dissertações de mestrado, tese, doutorado para saber se não havia plágio, agora a gente quer saber se o candidato realmente fazendo crivos anteriores de orientação e tal. No direito, acho que o impacto é muito grande, né? E não é um impacto só nas profissões jurídicas. É um impacto na própria construção da arquitetura do conhecimento e da decisão jurídica. Né? E eu acho que a inteligência artificial talvez alivie o tempo dos operadores do direito e propicie um vetor para, não é desconflitualizar o direito, porque o direito ele é conflitivo, mas para valorizar muito mais a capacidade negocial, argumentativa e de filtro do que é uma demanda e do que é simplesmente um interesse contraposto. Né? No mundo em que você deixa de perder tempo com coisas repetitivas, você incentiva ou emerge muito mais os skills de construir soluções, que não necessariamente se constrói de forma repetitiva. Isso a inteligência artificial faz. Construir soluções é algo um pouco mais difícil de você trabalhar no ambiente da inteligência artificial. Isso tem um efeito devastador nas profissões jurídicas. Né? Na minha leitura, em 10 anos vai precisar muito menos advogado e muito menos juiz e servidor do que precisa hoje. É devastador, mas faz parte, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, você tem um campo muito fértil para outros tipos de skills, de capacidades, de construção daquilo que é a essência do direito. Pessoas vivem, convivem, entram em conflito e querem sair do seu conflito. Seja num casamento, seja numa empresa que não deu certo, seja num acidente de trânsito. Elas querem sair do conflito, de preferência maximizando os seus ganhos. Então, se você remodela isso, a transformação é brutal. Sim. Né? Eu tenho medo da inteligência artificial? Não,
Eu tenho medo do mau uso que pode ser dado a ela. Como também tenho medo do mau uso que vai se dar a uma faca. Pode ser bom para o churrasco, pode ser péssimo numa briga de trânsito. Uhum. Perfeito. Eu acho que foi bom ter deixado o ministro Floriano falar na frente, porque eu concordo com tudo que você disse. Como eu já tinha dito aqui, eu acredito nesse potencial humanizador no direito, da IA no direito, justamente por conta disso. Por permitir que o foco, a razoabilidade humana, a emoção humana, esteja centrado nas partes relevantes do processo. Nós temos 90 milhões de processos ativos e as tarefas repetitivas, as tarefas de gestão dessa litigância gigantesca tomam uma parte considerável do tempo dos profissionais do direito. E nós podemos vislumbrar um futuro em que, por exemplo, você teria mais tempo para a oitiva das partes, para avaliação das provas, para a construção da fundamentação, para entender os precedentes de maneira mais aprofundada, o que hoje é praticamente impossível. Eu, pensando nesses 90 milhões de processos, eu sempre digo que eu acho que o sistema judiciário do Brasil é o mais eficiente do mundo. E eu coloco um teste simples. Peguemos todos os 90 milhões de processos e vamos distribuir para qualquer jurisdição no mundo. Eu duvido uma jurisdição que aguente, com 17 mil juízes, a gestão de 90 milhões de processos. Então, como o ministro mencionou, é uma ferramenta que nós temos que avaliar como ela será usada. E ela, sendo utilizada da maneira correta, que é aproximando o humano daquilo que importa, eu acredito que ela é revolucionária. Sabe que até tem isso que o Floriano colocou? Nessa última conferência que aconteceu em Chicago, agora em 2025, sobre inteligência artificial aplicada ao direito, a International Conference on AI and Law. Uma boa parte dos artigos se voltavam para o seguinte problema. O LLMs e a generativa foi o grande tema. Então, muitos dos artigos queriam testar a eficiência ou então aumentar a acurácia das ferramentas. Outra parte dos artigos tentavam incorporar raciocínio, né, com modelos simbólicos, raciocínio tipicamente jurídico a essas ferramentas que são estatísticas. Mas o interessante, alguns artigos se voltaram para a capacidade de sensibilidade, né? Então, um deles, por exemplo, comparou, né, pegou uma pesquisa que analisava a sensibilidade de magistrados versus estudantes na análise de casos que envolviam temas sensíveis como direitos humanos. E repetiram os mesmos casos, agora comparando juiz e IA. E o que se verificou é que os juízes, eles têm, como o Floriano colocou, uma propensão, nesses casos mais sensíveis, a construir novas soluções. Eles divergem do passado. Ao passo que os estudantes e a IA, que ainda é uma estudante de direito, pode dizer assim, tende a ser mais fiel aos precedentes, né? Então esse é um desafio importante, que é testar nessa delegação, quando a máquina delega para o humano, quando o humano delega para a máquina, entender quais são aqueles casos que envolvem e exigem a sensibilidade humana, né? Perfeito, que ainda... Desculpa, uma coisa que eu aprendi na minha breve passagem pela magistratura. O sonho de todo juiz, principalmente que atua em colegiado, é inaugurar um novo precedente. Tenho a menor dúvida quanto a isso. E essa construção, e ela é importante, é como o direito se movimenta, né? Agora, do ponto de vista da regulação da IA, apareceram duas coisas aqui. Vamos fazer uma rodada para a gente... apareceram dois caminhos. Uma é regular, do ponto de vista externo, o comportamento dos humanos, como usam a IA. Uhum. E a outra é regular, pensando nos cientistas da computação, como é que você faz o design da IA para que ela já, por concepção, né, respeite certos parâmetros éticos e jurídicos. Qual o melhor caminho? É por design ou por regulação dos humanos que usam? A minha resposta é curta. Eu acho que tem que ser por design. Assim, eu vejo especulações enormes sobre esse conteúdo foi gerado ou não por IA. A gente hoje tem como fazer marcações
transparentes ou não, mas que outras máquinas poderiam, né, identificar que aquilo é um vídeo criado por inteligência artificial ou não. A gente vai gastar muita energia se a gente deixar isso para o pós-geração ou exportação de IA e a olhos humanos, não técnicos, por vezes, isso vai ficar cada vez mais desafiador. Então, para mim, tudo que eu vejo, assim, e tenho estudado sobre o assunto, para a gente manter esse jogo limpo, a gente deveria antecipar essa regulação. Óbvio que a gente não pode deixar de escrever tudo isso, que vocês são especialistas e tal, e regulamentar de forma posterior, né? Mas eu acho que deveria haver uma preocupação em quem gera, assim como eu vejo a Jus Brasil fazendo, em quem cria essas soluções, se preocupando com segurança, privacidade e afins, sem dúvida nenhuma. E o Pedro? Eu acho que essa é a vantagem de se pensar em uma tarefa específica e trabalhar em cima dessa tarefa específica, né? Então, novamente, quem trabalha com IA na medicina tem desafios que aqui no Jus Brasil, que nós estamos trabalhando com IA também, eventualmente a mesma IA que eles utilizam, nós não fazemos ideia desses desafios. Então, quando nós olhamos de maneira específica para a tarefa, nós temos condições de antecipar problemas, de trabalhar como, por exemplo, na nossa plataforma, né? Nós colocamos como um dos principais artefatos validar as citações, porque isso é muito relevante. É algo que você não encontra, eventualmente, em outros chats com inteligência artificial. Vem um precedente, ele vem inexistente, né? Sem um link que direciona para o precedente real, né? Para o precedente que existe. Então, acho que essa é a vantagem de trabalhar com tarefas específicas. Eu vou, concordando, colocar uma terceira dimensão e uma pequena discordância. São 3 camadas, né? A educação do usuário sobre os riscos do mau uso, a arquitetura da ferramenta de IA e a regulação, né? As 3 coisas são importantes, porque sem uma delas você sempre vai ter um resultado subótimo da melhoria da ferramenta. Educar o usuário é mostrar para ele o risco que há, seja ele um magistrado, seja ele uma senhora, seja quem está usando um aplicativo, do risco dele fazer um mau uso. Então você tem que dizer para o usuário do Waze que reportar um acidente que não existe é algo que no fim do dia vai voltar contra ele, né? Você tem que falar isso e mostrar para ele, embora, né, a gente acredite que as pessoas vão até um certo ponto quando que a sua expectativa de ganho pessoal deixa o padrão comportamental ideal de lado. Segundo, a arquitetura também é importante, né? Eu acho que hoje, vocês são especialistas, eu não entendo tanto, hoje eu vejo já alguma percepção dos grandes desenvolvedores, dos grandes atores de IA com limites autocolocados na sua arquitetura. E depois você tem que ter a regulação como um incentivo negativo a que o sujeito abuse. Voltando para a ideia do estudante que está fazendo um trabalho de iniciação, ou um trabalho de conclusão de curso, por um lado você tem que dizer para ele do quanto isso é ruim, né? Educá-lo para não utilizar. A arquitetura da ferramenta tem que saber que não pode ferir direitos autorais e chupinar de trabalhos que têm direitos autorais. Em última instância, o cara tem que saber que se ele fizer esse uso, né, desmedido ou adulterando, ele vai ser jubilado. Sem a terceira perna também não vai resolver. Acho que a gente tem que pensar em combinar as 3 dimensões, né? A humanidade demorou milhares de anos para introjectar que matar alguém não é legal, né? Mas ainda precisa ter a tipificação no Código Penal, porque tem um maluco que vai querer matar. Né? Não tem muito jeito, tá certo? E evitar que o cara ande armado, porque pode ser que isso leve ele sem querer a matar alguém por um desatino. Então, combinando as 3 coisas, a gente avança. Bom, eu sou o último, eu não vou responder, vou deixar em aberto e deixar para o ouvinte pensar sobre isso, né? Nós vimos hoje que a IA pode estar incorporada em instituições que tomam decisões e a própria IA decide, impactando, né, a nossa esfera, muitas vezes sem que nós tenhamos ciência disso.
nós também vimos que a IA pode influenciar de modo decisivo as nossas decisões nas eleições, mas também no uso da IA no judiciário. E nós vimos também agora aqui, principalmente com a Camila, que a IA agêntica pode já automatizar uma série de tarefas, né? E aqui a grande questão foi: nós devemos regular via design, na arquitetura, né, e na concepção dessas ferramentas, impondo certos limites, ensinando a máquina a delegar para os humanos aquilo que não é próprio da máquina, é próprio dos humanos, ou nós devemos concentrar os nossos esforços na regulação sobre como os humanos usam a IA, colocando limites? Essa pergunta, então, fica para os nossos ouvintes e vamos continuar a debatê-la nos próximos episódios. É isso. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, porque essa jornada ela é longa, mas ela precisa ser percorrida. Afinal, a tecnologia não para e a gente vai ter que decidir juntos o futuro que a gente quer construir. Agradeço, então, nossos convidados, Floriano, Pedro. Foi ótimo o bate-papo aqui e estamos aqui para estabelecer e pensar em novos desafios com as inovações que já estão presentes e com aquelas que estão por vir. Obrigado.